Boa noite a todos. Aqui estamos mais uma vez para dar início ao estudo da noite de hoje. E como já costumamos dizer e falar, na nossa Casa Espírita Fé, Esperança e Caridade, e representamos especialmente o estudo de segunda-feira, que não está havendo no momento. Aliás, nenhum estudo, mas a gente tem as quintas-feiras live de estudo, nós temos terça, nós temos hoje. Então, já existe, assim, a gente está fazendo para que a gente não fique assim não fique sem ter algum retorno, né, de estudo. Então, a gente, como sempre, a gente começa com a nossa página, né? E a gente sempre abre aleatoriamente. Nós estamos com o livrinho Vida Feliz, de Joana de Ângeles. E a lição que caiu para nós hoje é a 8ª e diz assim: resolva constantemente. Não. A revolta constantemente gera desequilíbrios na mente, no corpo e na alma. Não é o corpo que é fraco, mas é o espírito que permanece rebelde. Controla as tuas energias, não deixando que elas se desconcentrem. A revolta intoxica e expele venenos que a todos desagradam. A pessoa revoltada não inspira amizade nem sequer compaixão. Tem calma sempre. O que agora não se resolva, está a caminho da solução. Então, a partir dessa página, nós vamos fazer a nossa prece inicial. E depois a gente vai entrar no nosso tema propriamente dito. Senhor Jesus, Divino Mestre, mais uma vez aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, pedindo o Teu amparo e a Tua proteção. Pedindo que envolva a todos aqueles irmãos que neste momento passam por dores que desconhecemos, Senhor. O nosso planeta está de luto, com tantas partidas ao mesmo tempo, com tantas dores, com tantas tragédias acontecendo, Senhor. Mas nós já sabemos que tudo tem uma razão de ser, embora nem sempre a gente entenda. Mas Deus, na sua sabedoria, jamais, na sua bondade infinita, jamais nos deixará só. Por isso, nesse momento, Senhor, precisamos ter confiança, precisamos aumentar a nossa fé e ter a certeza de que Jesus nunca nos desampara. E é com essa certeza, Jesus, que agradecemos, que dando início ao estudo da noite de hoje, pedindo aos nossos benfeitores espirituais que permaneçam conosco, nos intuindo, para que todos aqueles que nos ouçam nesse momento, Senhor, de alguma forma possam ser beneficiados. E em Teu nome, Jesus, te agradecendo a oportunidade do trabalho, damos por iniciada a reunião da noite de hoje. Que assim seja. Então, boa noite a todos. Nosso tema hoje é bastante interessante e assim bastante reflexivo, porque nós vamos falar de lei de causa e efeito, mais conhecida como ação e reação. O que nós vamos começar dizendo é que, primeiro, compreender que Deus é infinitamente bom e perfeito.
Se Deus é infinito, bom e perfeito, não podemos acreditar na injustiça. Não há injustiçados no mundo, dentro das leis divinas. Existe injustiçado, sim, se colocar dentro das nossas leis. Então, partindo desse princípio, Kardec, na primeira questão de O Livro dos Espíritos, ele pergunta aos espíritos: que é Deus? Vamos perceber que Kardec não pergunta quem é que é Deus. E os espíritos respondem para ele: inteligência suprema, causa primária de tudo. Então, Deus é a causa primeira de tudo que se possa imaginar. Se ele é a inteligência suprema, infinitamente bom e justo, por que nós tememos tantas as coisas? Por que nós hoje vivemos um medo tão incontrolável? O que está faltando em nós para ter essa confiança nesse Pai? Né? Então, dentro disso, por que a gente trouxe essa questão? Exatamente para provar, dentro daquele nosso estudo que vamos fazer hoje, não há injustiças, não há injustiçados. Por quê? Porque, na verdade, só há injustiça quando a gente não compreende. E há injustiça aqui, dentro das leis humanas, mas nas leis divinas não há injustiça. Então, a gente anotou até algumas coisas que é para não esquecer, porque é bastante importante. O que acontece? Nós já entendemos, já falamos outras vezes aqui, né? Quem está dando continuidade ao estudo sabe, que nós temos uma coisa importantíssima, mas que também a gente responde por isso, que se chama livre-arbítrio. Deus nos cria livre para escolher caminhos, mas infelizmente, por não saber, não sei se é a palavra correta, por não atentar a as coisas boas da vida, a gente escolhe os caminhos que nem sempre são bons. E aí a gente tem que voltar refazendo esse caminho para consertar aquilo que a gente fez de errado. Acontece que quando a gente vem pagar uma dívida, seja espiritual, seja moral, a gente acha que está pesando muito. É mais ou menos, vamos fazer uma comparação grosseira. Vamos comparar essas pessoas que gostam de fazer empréstimo em banco, em financeiras. A gente escuta umas histórias assim na televisão, em rádio. Então a pessoa, na hora de estar sem dinheiro, pega o dinheiro. Não olha, não se importa qual é o juro que ela vai pagar. E aí, na hora que ela vai pagar, ela vê, meu Deus, que loucura. Aí ela nem sempre tem aquela quantia para pagar. Mas na hora que ela pediu, ela achou ótimo. A gente achou ótimo. Então vamos... A nossa vida espiritual, mais ou menos assim. Reencarnamos, recebemos uma cota para a gente usufruir dessa existência. É como se dissesse assim para o seu filho: olha, eu estou te dando hoje um cartão de crédito, né? Vamos fazer assim. Mas você só pode gastar X, porque tem um limite. Mas o que a gente faz quando aqui chega? A gente extrapola esse limite. E aí a gente fica em débito com a espiritualidade. Então, ficando em débito com essa espiritualidade, o espírito, como toma consciência, ele vem querer pagar a sua dívida, ele vem querer ressarcir tudo isso. É isso que se chama lei de causa e efeito. E nós temos duas colocações. Porque nós vamos falar, no final, agora no início, não no final, mas a gente vai falar desse livro que faz parte do nosso tema, ação e reação. E a gente vai dizer que ação e reação e lei de causa e efeito tem uma pequena diferença. Como assim, Mary? Não é a mesma coisa? Não. Dentro da doutrina, quando a gente estuda, a gente começa a ver a pequena diferença. Aparentemente falando, é tudo a mesma coisa, né? Eu devo, eu tenho que pagar. Mas, veja bem, quando na lei de ação e reação, o que acontece, né?
na física, na terceira lei de Newton, ele fala, né? Que à medida que a gente fizer força, essa mesma força volta contrária para na mesma intensidade. Então, se eu joguei uma bolinha na parede, ela vem na mesma intensidade da qual eu joguei. A lei de ação e reação, ela se assimila muito com a lei de Talião, que é olho por olho e dente por dentro, que Jesus já veio dizer mais de 2000 anos atrás que não é assim. Então, vejamos bem. Então, essa lei de ação. Se hoje, um exemplo, né, vamos dar um exemplo. Nessa existência, eu assassinei alguém. Então, numa próxima existência, esse alguém eu vou reencarnar, essa pessoa também, e ele vai ter que matar, porque eu vou ter que ressarcir com essa lei. Então, fica mais ou menos assim. Na lei de causa e efeito, mesmo eu tendo cometido um crime nessa existência, quando eu me arrepender, a gente vai falar desse arrependimento também, eu vou ter a oportunidade de reencarnar e vir ressarcir essa dívida. Então, eu não tenho que porque se for essa troca, eu mato hoje, o outro amanhã me mata, não teria fim. E havia constantemente isso. E tem que esbarrar em alguma coisa. Então, a lei de causa e efeito, a diferença dela é que Deus te dá a oportunidade de ressarcir os nossos crimes, nossos débitos, de forma diferente. Nem sempre tem que ser aquela pessoa através daquela pessoa. Nem tem sempre que você, porque matou, tem que ser assassinado da mesma forma. Você pode vir ressarcir, sim. Primeiro nós vamos entender. Primeiro a gente se arrepende, seja encarnado ou quando desencarna, a gente se arrepende daquilo que fez. Tá ótimo, é o primeiro passo. O arrependimento para qualquer coisa que se faça errado é o primeiro passo. Mas daí vem, depois do arrependimento, isso é dentro da lei que a gente compreende, dentro da doutrina, vem a expiação, ou seja, eu tenho que vir pagar essa dívida. E a terceiro passo seria a reparação. Tanto é, nós temos um livro maravilhoso que também fala desse assunto, e que é do Gerson Simões Monteiro, que ele fala que o título do livro é Aqui se faz, aqui se repara. Então, porque nós estamos aqui reparando erros. Quer dizer, espero que esteja. Feliz de nós se já estivermos. Porque infeliz daqueles que aqui vêm para reparar seus erros e aí contrai novas dívidas. Então, nós, pelo menos, já estamos, esses seres que estão começando a acordar. Tem uma passagem muito bonita do Evangelho, que Jesus diz assim, na noite que Jesus é preso, ele vai orar, ele deixa Pedro, Tiago e João menor. Ali, eram sempre os três que estavam com Jesus. E ele vai ao monte orar, próximo, né? E quando ele volta, os três estão dormindo. E ele diz assim, vós não podeis orar comigo nem uma hora? E ele repete, se você pegar no Evangelho, eu não sei dizer qual o capítulo, que eu não guardo essas coisas. Aí ele faz isso 3 vezes. E as 3 vezes os apóstolos estavam dormindo. E aí quando ele diz para os apóstolos, nem por uma hora pudeste orar comigo? E essa hora, eu ficava assim, lendo e querendo entender. Na verdade, essa hora que Jesus está falando não é exatamente uma hora. Essa hora que Jesus está falando é uma existência, porque a nossa existência, mesmo que ela dure 90 anos, quase 100 anos, na espiritualidade não passa de uma hora. Então Jesus diz, nem por uma hora, nem por esse tempo, tu tiveste tempo para mim? A gente faz tantos planos aqui, né? Mas a gente não aprendeu a fazer planos futuros. No Céu e Inferno, no livro, nós vamos fazer 3 lições hoje maravilhosas dentro do nosso tema. Tem lá gozos e código da vida futura. É um código, tá lá no livro dos Espíritos. Quem conhece sabe do que eu estou falando. Nosso Davi está aí assistindo, né, Davi? Pois é, então, veja a importância. Então, o que a gente está trazendo aqui hoje, Mary? O que a gente está trazendo? Eu digo para vocês hoje, vou até dizer antemão e talvez diga de novo no final, porque esse estudo ele é tão rico, ele é tão abrangente,
que hoje o que a gente dá para fazer em 40 e poucos minutos é só uma reflexão muito pequena. E trouxemos alguns exemplos, pelo menos, espero que dê tempo de falar desses três, porque tem tudo a ver com a nossa leitura de hoje. Mas se talvez até no futuro ou na próxima a gente dê continuidade com mais profundidade nesse assunto para a gente compreender. Mary falou tanto de dívida, que tipo de dívida? No livro Ação e Reação nós vamos falar hoje da dívida aliviada, tá? Mas ali nós temos dívidas agravadas, dívida estacionada, então tem vários tipos de dívida. Vamos pensar como é que está a nossa, né? Então, veja bem. Então, nós vamos trazer agora um caso. Nós não vamos falar logo do nosso livro Ação e Reação, que a gente vai deixar por último. Que a gente vai fazer uma pequena abordagem sobre esse livro. Porque eu sou... É duvidoso, porque eu sou muito fã de André Luiz. Porque o espírito André Luiz, no momento que ele sai do umbral, no momento em que ele desperta e ele começa a compreender as coisas... Desde aquele momento, ele começa a querer aprender. E tudo que ele foi aprendendo na espiritualidade, ele trouxe para nós. Então, assim, a gente tem que ser muito grato a esse espírito que vem, assim, trazer para nós uma coleção de 16 livros, falando de tudo que ele aprendeu na espiritualidade. O nosso livro que a gente vai falar hoje, que é Ação e Reação, é o 10º da coleção dele, porque essa série dele começa o Nosso Lar, que é o mais conhecido da grande maioria, e termina A Vida Continua, né? Então, são 16 livros, tá? E cada um mais emocionante que o outro. Então, nós vamos trazer um caso hoje. Na segunda parte do Livro dos Espíritos, também esse livro, eu estou falando mais para quem é espírita, quem não tem obrigação nenhuma, nem de ler nenhum, mas esse livro é um dos livros que os espíritas teriam que ler muito, mas muito. Porque ele, além de ser esclarecedor, ele traz para nós uma abrangência de todo esse contexto que a gente vive, tanto na Terra quanto na espiritualidade. Então, na segunda parte desse livro, para quem tem o livro e queira ver, então, na segunda parte, ele vem falando de espíritos, porque quando Kardec começou, ele precisava fazer pesquisa. Então, ele evocava os espíritos, muitos vinham falar como desencarnaram, como era a vida espiritual, enfim. Então, nessa segunda parte, nós estamos aqui na parte segunda, no capítulo 8º, é que vai falar dos espíritos sofredores, porque ele vem falar dos espíritos felizes, dos espíritos medianos, que eu já me considero, a gente tem que se considerar que está no meio, né? Pelo menos, né, gente? Para a gente ficar mais feliz. E dos espíritos infelizes. Então, vamos trazer hoje para cá um caso do senhor Max. Quem é o senhor Max? Max era um mendigo que vivia numa região, vou até ler o comecinho aqui só para vocês verem. Ó. Em 1850, numa vila da Baviera, morreu um velho quase centenário, conhecido por Pai Max. Por não possuir família, ninguém lhe determinava a origem. Então, quer dizer, ninguém sabia de onde aquele homem vinha e de onde apareceu, porque ele não tinha ninguém. Na verdade, ele, quando encarnou aqui nessa existência, estamos falando de Max, né, do mendigo, estamos falando do mendigo, tá? E as crianças apelidaram ele de Conde Max, porque ele era um mendigo, mas ele tinha traços finos, ele falava de forma diferente de um mendigo comum. Então, as pessoas tinham, assim, uma certa reverência a ele, pelo diferencial que ele fazia. Então, vamos dizer, então Max encarna, bem simples, família modesta, perde os pais, aí vai trabalhar coisas bem simples, comuns, vai vivendo honestamente, mas ele fica paralítico aos 40 anos de idade, parece. E desde então, ele passa a viver, ele não tinha outra forma, ele passa a viver da mendicância. Então, ele tinha que pedir para poder comer, para poder... Quando ele desencarna, com quase 100 anos, muito lamentável que ele desencarnou, havia uma jovem que tinha um carinho imenso por ele, todos os dias ela orava por ele. E por orar por ele, ela foi atendida. E aí Max vem numa reunião mediúnica da Sociedade Espírita de Paris, agradecer essa jovem
pelas preces e dizer para ela que as preces dela foram ouvidas. E que já que ela tinha tanto carinho, ele veio ali dizer quem ele era. Então, a lição é imensa, é grande, né? Tá, quem está falando assim, tudo bem resumido, que não tem como. Então, o que é que ele vai dizer para ele? Eu vou ler até um pedacinho do que ele falou aqui. Ver se dá para a gente falar as três lições que a gente trouxe, tá? Aí ele começa a dizer assim: há cerca de 1 século e meio eu era um dos ricos, poderosos senhores desta região, porém orgulhoso da minha nobreza. Então, vamos dizer assim, o que é que ele foi. Então, ele vai dizer o que é que ele foi. Então, ele veio mendigar na região exatamente perto do castelo onde ele era o dono. Mas ele, enquanto rico, ele desencarna jovem pela desregramento que ele vivia, né? Ele não teve uma vida saudável, ele vivia só com o dinheiro, humilhava as pessoas, enfim. Ele vem relatando tudo isso. E aí, através dessa prece, e aí ele, na espiritualidade, pede, se arrepende e pede para vir ter com aquelas pessoas que ele humilhou, que ele maltratou. E ele ainda conta mais que cada um que chegava na espiritualidade, vamos dizer assim, fazia sarcasmo do rosto dele, mostrava, você está aqui também, mais ou menos assim, porque ele tinha feito muito mal, na verdade, a todos, né? Ele não foi uma pessoa que, enquanto viveu, enquanto conde verdadeiro, ele só fez coisas ruins. Não aproveitou a riqueza, então não aproveitou a família que teve. Então vejamos bem, olha a lei de causa e efeito aí funcionando. Então ele pede perdão a Deus, pede uma oportunidade e vem com toda essa penúria para ressarcir uma dívida com ele mesmo. E aí a gente acrescenta tudo que nós passamos, meus amigos, tudo, entre aspas, porque tem espírito que não tem condição sequer de escolher sua prova, mas todos nós que já temos essa condição, Deus permite. Não é Deus que escolhe as nossas provas, somos nós, porque nós, como espírito devedor, nossa consciência não deixa paz. Enquanto a gente não vem para pagar, a gente não tem essa paz. Então ele vem falar tudo isso e agradecer essa jovem que orou por ele, porque ninguém orava, ele era uma pessoa detestada, né? Enquanto conde, ele era muito detestado, então, e aí ele vem agradecer a ela e dizer, contar a sua história. Esses espíritos são tão valiosos para nós, porque quando cada um vem e relata por que passou aquela situação, a gente, né, automaticamente a gente toma para nós e diz, então agora entendi porque eu passei por isso, porque a gente começa a compreender. As pessoas não compreendem e dizem que espírita gosta de sofrer. De jeito nenhum. A nossa diferença, isso quando a gente já compreende mesmo, a nossa diferença é compreender que o sofrimento tem uma razão de si. É só isso. Não é que a gente gosta, mas a gente, vamos dizer assim, que a gente fica menos rebelde. Então a gente trouxe também o caso do senhor Letil, que é na mesma coisa. Quem é senhor Letil? Isso tudo dentro dessa lei de causa e efeito para que a gente compreenda. O senhor Letil era um industrial, bondoso, um homem que todos gostavam dele. E um dia, na sua oficina, acontece um acidente. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui o principal. Tá, então, a caldeira de verniz fervendo, imagina, cai sobre ele. E aqui tem todos os detalhes para quem estiver aí ouvindo aí do Fé, quem tiver o livro, pode pegar a lição. Tá, eu vou dizer que é o capítulo 8º. No capítulo 8º você vai pelo título, você acha, tá? E então aquele verniz fervendo caiu sobre ele. E aí aqui relata que praticamente ele ficou só os ossos, porque era uma coisa tão forte que foi caindo os pedaços do rosto, do corpo dele todo. E aqui relata que foi uma dor, uma coisa tremenda que comoveu a cidade toda. E esse homem, passou por isso sem dar um gemido.
E todos ficaram assim. Quando ele desencarna, 12 horas depois de tudo isso, as pessoas não compreendiam. Mas como? O que aconteceu com ele para ele desencarnar na mesma hora? Porque foi muito forte, não foi uma queimadura. Ele quase que ele descarnou todinho. Aqui a relato conta é assim. E aí ele também vem depois, tá, gente? Deixa eu ver aqui quando ele volta aqui para dizer. Então, eu não vou ler aqui não, porque é muito grande, tá? Então, ele também, na espiritualidade, antes de vir como seu letil, ele já tinha pedido para passar por essa prova. Por quê? Porque anteriormente ele era juiz de, como é que é aquele negócio da Igreja Católica? Juiz inquisidor. E como naquela época mediunidade era tratado como bruxaria, havia uma menina de 14 anos, de 12 a 14 anos, que tinha esses fenômenos. E ela foi acusada de bruxa. E ele, como juiz, condenou ela à morte da fogueira. Mas ela era tão jovenzinha, porque aqui no próprio livro do Céu e Inferno diz que ela tinha de 12 a 14 anos. Veja bem, era uma criança praticamente. E aí ele condenou, mas ninguém teve nem a coragem de pegar e fazer. E ele mesmo faz. E quando ele desencarna, né? Isso aí, né? Antes, né? Ele não tem mais paz, porque ele viu a injustiça que cometeu com aquela jovem. E ele implora a espiritualidade para que ele venha sofrer as dores que ele fez, que ele causou àquela menina. E aí, quando ele reencarna como esse senhor Tio, um homem generoso, bom, que todos gostavam, ele vem passar e ele disse, o guia espiritual dele permitiu que ele sofresse aquelas 12 horas. 12 horas que ele teria feito aquela menina passar há séculos atrás. Então, meus amigos, quando a gente vê esses relatos que são verdadeiros, não são histórias. Aqui nesse livro não temos história não. Aqui são todos fatos reais. E quando a gente vê isso, a gente vê assim, né? Quando a gente está sofrendo, o que é que a gente diz mesmo? Ah, eu não mereço sofrer. Eu confesso a vocês que eu já disse isso algumas vezes, antes de ser espírita, tá? Pelo menos isso. Ah, não mereço isso não, mamãe. E minha mãe dizia, minha filha... Quer dizer, então a gente se acha assim, o nosso ego está sempre lá em cima, está sempre no teto, né? É preciso que a gente tenha, né? Essa autoestima, que ela brilhe, que a gente tenha essa força, essa vontade, essa garra. Mas a gente sempre se coloca acima da nossa média e a gente sempre acha para nossas imperfeições, para os nossos defeitos, a gente sempre acha uma explicação. É ou não é? Ah, não, mas eu fiz isso por. Aí a gente tem um rosário de coisa para contar e por que fez. Mas se é o outro que faz, a gente nem julga. A gente condena às vezes direto. Então, meus irmãos, por isso Jesus dizia para nós: não julgues para que não sejais julgados. Porque muitas vezes não, quase sempre, tudo que a gente vê, que a gente sabe, é muito superficial. Então, a gente não pode fazer um julgamento, às vezes, de certos casos e situações que a gente ouve, né? Porque julgar é muito fácil. Condenar mais fácil ainda. Então, a gente vai então agora entrar no nosso livro, na nossa lição, que só dá tempo talvez fazer uma hoje. E é. E então a gente vai fazer um breve relato aqui do nosso livro. Deixa eu ver, eu anotei alguma coisa para não esquecer, porque é importante. Vamos lá. Deixa
Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar aqui para eu não me perder, para vocês entenderem bem as coisas que eu tô falando, né? Que eu tô explicadinho, né? Então, a gente vai assim, dizer que esse livro... Bom, primeiro nós vamos falar da lição, é a lição 16. O caso é do Adelino Ferreira, e a gente vai dar o perfil do Adelino. Mas antes a gente vai dizer que André Luiz, que a gente escreveu tanta coisa que depois esquece aqui, tá? André Luiz, como eu disse antes, então esse livro aqui, olha só, ele está nessa região juntamente com Hilário, que também é médico, com o espírito eu vou ler até aqui o resumo de vocês, ó. Durante 3 anos, o espírito André Luiz permaneceu na Mansão da Paz. Essa Mansão da Paz é localizada numa região, que eles dizem, umbralina, onde só tinha espírito muito sofredores, rebeldes. Se colocássemos aqui no nosso planeta, eu diria que era no Irã, no Iraque, enfim. Então, ali era um pronto socorro, onde eles resgatavam aqueles espíritos mais sofredores e traziam para fazer avaliação, e onde eles passam por um aprendizado para depois reencarnar, né? Ninguém vem assim, sai do umbral e já vai para a Terra, não. Primeiro tem que passar por uma disciplina. Então, vamos lá. Então André Luiz ficou 3 anos nessa instituição, né? Vamos colocar que a instituição sob a jurisdição da colônia Nosso Lar, tá? Atendendo espíritos sofredores das regiões próximas à Terra, tá? Esse é bem próximo, tá? De nós. Acompanhado do amigo Hilário, que também é médico, o autor espiritual conhece diversos casos relacionados à lei de causa e efeito. Então, aqui ele vem dizendo tudo isso. Então, Hilário é o Silas, que é o diretor, o Druz é o diretor desta casa. Druz é um espírito muito, muito já mais elevado. Então, veja bem, por quê? Tem que ser espírito. Isso está falando dos principais, de André Luiz está junto, porque ele vem relatar para nós, mas ali não só tinha ele, não. Tinha vários outros, uma legião de espírito do bem, porque a região era muito tenebrosa. Então, vamos lá no nosso caso Adelino, vamos dar o perfil do Adelino. Olha, eu li o perfil do Adelino, eu falei, meu Deus do céu, nem é bom pegar o meu. Então, é assim, Adelino, né, vamos, só pra gente não esquecer. Então, o que era Adelino? Adelino era um espírita, né, trabalhador. Eu lembrei de alguns amigos que têm do fé, não vou citar o nome não, para eles não gostarem. Então, sabe aquela pessoa que está sempre pronta? Então, o Adelino, ele fazia palestra que comovia todos. Ele dava passe, ele fazia atendimento fraterno. Ele trabalhava no serviço social. Então, era aquela pessoa que todos contavam com a sua bondade. E, na verdade, ele não só parecia bom, ele era mesmo bom de fato. E a espiritualidade também, como antes dele reencarnar, ele fez esse estágio antes de reencarnar, muito antes, né, para vir como Adelino. Ele agariou muitos espíritos simpatizantes. E é por isso que esse grupo André Luiz, junto com o Hilário, junto com o Druso, Silas, vem em socorro de Adelino. Porque como era o nosso irmão? Nosso irmão era essa pessoa que a gente falou, boa, trabalhador, espírita, tá? Nossos irmãos com espírita, vamos pensar em nós. Mas ele trazia com ele uma doença, uma espécie de efizema que saía, criava pus no rosto, no corpo todo. E não só a aparência era ruim, como ele sentia dores terríveis. Ele causava grande coisa. Mas era só esse o problema de Adelino? Não. Adelino, além de tudo isso, estava passando por uma séria situação financeira. Por quê? Ele era trabalhador. E parece, na leitura, não diz que ele ganhava, não era assim, ganhava tão pouco. Mas o que ele fazia? Ele ficava com o mínimo para ele e doava aos outros. Ele comprava remédio, ele comprava alimentos. Ele era realmente essa pessoa boa. E para completar o resumo da sua prova nessa existência, Adelino tinha 3 filhos. Marisa, sua filha com a sua mulher, que logo bebê ela larga, abandona, ele foi abandonado pela esposa. E ele também tinha adotado 2 crianças.
Mário, deixa eu ver se eu lembro o nome aqui. Mário e Raul. Então ele tinha 3 crianças e ficou sozinho com essas crianças, com problemas financeiros, com problemas de saúde. Então essa equipe, a pedido da mãe dele, de orações, de pessoas que amavam, vem pedir para que alivie aquele sofrimento dele, né? Porque ele estava sofrendo muito com a sua doença em si, além dos problemas que ele já tinha. E não desanimava em nenhum momento. Então, Adelino vem com toda essa problemática, né, abandonado pela mulher, mas continuava e ele não desistia. Mas aí, isso aí estamos falando de Adelino, aí a gente vai pensar assim. E vamos lembrar que essas 2 crianças que ele adotou eram negras, crianças negras. Todas crianças abandonadas que ele pegou, essas 2. E aí Adelino pega essas crianças para apanhar. Mas aí nós vamos, aí o André Luiz e o Silas, que estão, vamos dizer assim, eles estão no estágio, no aprendizado, eles acham aquilo, como assim? Como é que eu vou entender que um homem bom, que só faz o bem, está sofrendo dessa maneira? E aí começa a desenrolar a história de Adelino. Vamos ver quem foi Adelino numa vida anterior, porque aqui no livro a gente entende que não foi assim, vida muito antiga, não. Foi anterior mesmo a que ele vive como Adelino. Então vamos aqui o perfil do Adelino, antes, ou seja, antes de ser Adelino, né? Então vamos lá, o passado de Adelino. O nome dele era Martins. Então é assim, Adelino nasceu de uma escrava, porque o seu pai, que registrou como pai, e era pai de verdade, só que ele era o pai dele na existência. Vamos lá, nós estamos agora no passado nós não estamos mais falando de Adelino, nós estamos falando agora do Gaspar, de Martim, tá? Nosso Adelino foi o Martim no passado. Então vamos ver qual era o comportamento dele e do seu pai. Então esse fazendeiro, ele abusava das escravas, ele maltratava as pessoas. E nessa situação, ele engravida uma escrava que vem ter um filho e morre na hora do parto. E ele resolve adotar a criança como seu filho, que era de fato, né? Mas naquela época. Então ele resolve adotar essa criança, traz para dentro de casa, dá as melhores escolas, dá instrução, registra como seu filho herdeiro, mas continua tendo a mesma vida que ele sempre teve, né? De desregramento, de abuso. Né? Então, o nome do pai de Martim era Martim Gaspar. Ele dá o mesmo nome para o filho. Ele era Martim também. Então, Martim, quando fica adulto, já com quase 20 anos, ele segue tudo que o pai faz. Então, ele também abusava das escravas, ele era arrogante, ele seguia tudo aquilo que ele viu a vida toda seu pai fazendo, né? E aí, seu pai, que era solteirão, falei, né? Resolve casar-se com uma jovem, segundo aqui a história, uma pessoa sem escrúpulo, que tinha 20 anos. Nessa época, o pai dele já tinha 40 e poucos anos. E Aí o que acontece? Ele casa-se com essa jovem de 20 anos, esse é o Gaspar, Martim Gaspar, pai de Martim. E traz para a fazenda para morar com ele. O Martim filho se apaixona pela mulher do pai e começa os dois a ter um caso. E o que é que foi feito? Ele se apaixona a tal ponto que ele não queria mais dividir a mulher com o pai dele. O pai dele estava com um problema de saúde, não muito grave, mas estava com um problema de saúde. O que é que eles fizeram? Ele, Maria Emília, que era a mulher do pai dele, com 2 capatazes, que agora eu esqueci o nome deles, mas tem aqui na história, eu não lembro agora, não botei o nome aqui. Eles tramaram a morte de Gaspar, de Martim Gaspar. Então, o que é que eles fizeram? Colocaram resina na cama dele, para pegar mais, e atearam fogo na casa, para que tudo parecesse um acidente. E o pai dele morre queimado. E claro, e ele em seguida herda tudo que o pai deixou para ele,
fica com a mulher, que era o que de fato ele queria, mas a sua consciência começa, ele não ter mais paz, ele começa o tempo todo a ouvir os gritos do pai, a ver a cena do que tinha acontecido, do que ele tinha feito. Não sei como é que faz não, tô mandando acenar para alguém aí. Aí, o que é que ele faz? Ele já começa a ficar atormentado. Então, o que é que ele faz? Vai para a Europa com a esposa, fica 5 anos lá, na tentativa de esquecer. Mas, na verdade, uma coisa que nós temos que aprender, meus irmãos, que onde a gente estiver, seja o lugar mais belo, ou seja, o mais singelo, se a gente não tem a paz de consciência, a gente não vai estar bem. Então, ele quis se esconder, ele quis esquecer aquele ato que ele tinha feito, mas não conseguiu. E aí ele começa a entrar num estágio de quase loucura, né? Ele sentiu o corpo dele queimar o tempo todo. E ele volta para o Brasil com a mulher. Claro que diante dessa situação, o quadro foi se agravando, ele foi largado num quarto como um louco, a mulher largou ele, deixou ele, abandonou ele, e ele vem a desencarnar. Quando ele desencarna, quem estava à espera dele? O pai dele. Claro que o pai dele, como espírito que não tinha nenhuma consciência, nenhuma evolução, ele estava com muito ódio do filho e ele prende o filho por 12 anos, mais ou menos, a história diz aqui de 11 anos, ele vira presa do próprio pai com outros espíritos inferiores. E ele sofre atrocidades. E aí ele sofre muito, muito, fica esse tempo todo. E um dia ele implora a Deus que Deus tirasse ele daquele tormento, que mostrasse um caminho. Enfim, toda a lição nossa do Evangelho, da nossa literatura espírita, gente, qualquer uma, você vai ver o quê? No momento em que nós, seja encarnado, seja desencarnado, quando a gente abre o nosso coração e pede a Deus ajuda, a ajuda vem. Sempre. Isso não é às vezes. Mera, será que não é só para A, para B? É para todos nós. Sempre que a gente pede qualquer coisa, com sinceridade, nós vamos receber. Enfim, então ele recebe, ele é resgatado por essa equipe de André Luiz, que André Luiz está lá fazendo parte, né? E claro, e aí ele é ajudado e vem aqui reencarnar como Gaspar, como... Tá, então vamos falar do seu pai. E aí seu pai continua nas zonas umbralinas. E aí quando ele reencarna, nós já falamos dele, né? Então aqui nós já estamos... Voltamos, agora vamos voltar agora novamente à atualidade. Então aqui nós vamos falar novamente do Adelino. Então Adelino, como na espiritualidade ele pediu para vir pagar, e aí quando André Luiz vem aqui à Terra com a sua equipe, porque ele foi chamado para ajudar ele nas dores, que ele estava muito... A doença dele estava se agravando, que eles chegam na casa dele, aí eles olham a mãe dele que ajudava ele, a mãe do Adelino que ajudava ele com as crianças. Eles veem Adelino dormindo, depois eles vão no quarto ver as crianças. E aí ele vai contando para André, eles vão contando, não sei se é Druso ou se é o Silas que vai contando e vai dizendo: tá vendo a Marisa, a filhinha deles, né? Marisa foi Maria Emília, aquela que assassinou o marido juntamente com Gaspar, juntamente com Martim. E essas duas crianças vieram nessa cor negra para passar pela pele, porque eles eram capatazes da fazenda, também as abusavam das escravas e também foram cúmplices do crime. Então eles vêm também como filhos adotivos, como filho adotivo. Aí André, né, fica curioso, como sempre a gente sabe que André Luiz fala, e o pai? Como é que fica a história do pai? Como é que está o pai? Aí ele é engraçado, falou, calma, André, a gente faz... Então, os dias passam e um dia Adelino adormece e em sonho, lógico, em sonho a gente fala que é sonho, mas é a espiritualidade que leva Adelino e eles vão dizer para ele, Adelino, você vai receber mais um filho do coração.
E a Adelina, ao despertar. E aqui, assim, tem todos os detalhes que eu estou contando assim, porque não tem outra saída, né, gente? Mas se você lê o capítulo inteiro, você chora. Aí a Adelina, ao despertar, então ele não tem muito nítido o sonho na cabeça, mas ele lembra da voz do Druze dizendo: Adelino, eis aí o reencontro. Então, deixa eu ver se eu acho o livro aqui para eu ler. Peraí, gente, deixa eu ver. Deixa eu só terminar. É só para eu terminar, é só para eu ler na íntegra. Ah, peraí. Só um minuto, por favor. Deixa eu ver se eu acho aqui o que eu queria dizer para vocês. É. O Druso diz assim para Adelino, né? Adelino, eis aí o pai ofendido que, enjeitado pelo coração materno, que ainda não mereceu, vem ao encontro do filho regenerado. Porque na espiritualidade, mesmo com todo o ódio, o pai dele começou a perceber que ele tinha de fato mudado, que ele realmente agora era uma pessoa boa e estava verdadeiramente arrependido. Então, quando Adelino desperta do sonho, ele escuta uma criança chorando. E é alta madrugada, que ele vai e abre a porta, ele vê aquela criança enjeitada na sua porta, e ele abraça aquela criança com alegria indescritível. Aí é o pai dele que vem. E aí o resumo de toda a história, de toda essa lei, que a gente pode tirar para todos nós, meus irmãos. Adelino, um filho, né, que no passado não honrou o pai, que fez um crime para poder separar o pai, ele vem nessa existência sofrer a dor do abandono, sofrer a dor que fez o pai dele passar em outra vida, das queimaduras, do assassinato. E ele traz como filhos os dois capatazes, Maria Emília, que era a mulher do pai dele, e o próprio pai. Por quê? Porque hoje Adelino já tem condição espiritual de encaminhar esses espíritos para o caminho do bem. Aquele... Então, olha como a lei de Deus é perfeita. Ele coloca junto de nós exatamente aquelas pessoas que nós precisamos conviver. Seja no momento de aflição, seja de uma forma coerente, harmoniosa, mas nós vamos sempre estar com aqueles que precisamos estar. Então, nunca veja alguém da sua família. Não, isso aí não faz parte da família. É a ovelha negra da família. A gente escuta muito isso, né? Sempre que houver essa pessoa, que é o grande obstáculo, que aí é onde você tem grande dificuldade, olhe para ele como um instrumento que Deus colocou na sua vida para que a gente cresça. É assim que Deus usa nós. Ele não quer que a gente sofra. Adelino não sofreu nada que Deus quisesse que ele sofresse. Diante de tudo que ele fez, se você analisar o que ele está passando nessa vida atual, quem tiver o livro, quiser ler na íntegra, então vamos dizer assim, ainda foi pouco diante do que ele fez. Mas a gente nunca paga a nossa dívida na íntegra. Nós vamos sempre pagar a nossa dívida de formas de prestações suaves, em várias prestações. Mas a grande diferencial e a grande alegria será para nós se realmente a gente chega aqui e começa a pagar. Porque muitas vezes a gente vem aqui e, além de não pagar, ainda contrai novas dívidas. Então, vamos aproveitar essa hora da nossa existência para ressarcir com a divindade que oferece a nós essa oportunidade imperdível. A vida é o maior presente que temos de Deus. É o maior presente. Hoje vivemos um momento em que isso está falando bem alto para todos nós. Nós vivemos hoje um momento, e aí a gente pensa,
em vez de quando a gente está sofrendo, pensar o que é que a lição quer me dizer, a gente se revolta, a gente reclama, que vamos colocar agora o nosso caso, na caso de todo mundo, né? Que essa pandemia não acaba, porque isso, porque aquilo, em vez de parar e pensar e dizer o que é que Deus está querendo que eu aprenda com essa lição. Porque se a gente pegar cada lição e for estudar e aprender, olha quanta vantagem. Olha quanto sofrimento nós vamos evitar. Então, dentro desse livro, eu falei agora só de débitos, né? De nada, porque pela bondade do Adelino, ele teve sua pena aliviada, porque ele veio realmente, com sinceridade, fazer tudo do coração, aquilo que a gente fala. Vamos ser generosos, vamos ser pessoas boas, não vamos parecer, não precisamos mais. Nós precisamos ser, não vamos esquecer de ser, principalmente filhos de Deus, com uma oportunidade imensa nas mãos, que é a nossa existência. Que só temos que dizer a Ele, muito obrigada, Pai, porque Tu não esqueces de nós. Não vamos desistir daqueles que são tão difíceis às vezes, mas que Deus não desiste de nós, porque a gente diz, vou desistir de fulano. Então vamos sempre dizer, uma amiga minha, toda vez que ela diz a palavra, ela adora essa palavra e é a cara dela, é a Neide, não sei se ela está vendo a gente, mas ela diz tudo, ela fala gratidão. Então vamos ser filhos gratos a Deus pela oportunidade que temos, pela família que temos, pelas dificuldades que temos, porque é através delas que a gente cresce, que a gente aprende, que a gente valoriza. Então, meus irmãos, que a lição desses irmãos seja para nós um incentivo para a gente continuar acreditando, para a gente continuar lutando para sermos pessoas melhores. Porque foi para isso que fomos criados. Foi para isso que aqui voltamos a esse planeta. Para progredir. Progredir sempre. Então, que a paz de Jesus esteja conosco, que esteja em nossos corações. Que essa noite de estudo seja para todos de aprendizado. Que nós só temos a agradecer por esse momento. Mais uma vez falando da nossa casa amada, Fé, Esperança e Caridade, que falamos em nome dela, né? E desses benfeitores que nós já recebemos tantas bênçãos, tantas graças, porque nós só recebemos coisas boas de Deus. O que a gente não tem de muito bom aqui é nosso. Fomos nós que criamos. E os males, muitas vezes, não é de vidas passadas, não. É dessa atual. Porque se a gente for no Evangelho, está lá causas atuais e causas anteriores das aflições. Que eu não sei se vai ser o nosso tema. Eu não defini o nosso tema da semana que vem. Porque o meu amigo Davi, quando ele faz a live dele, ele coloca para as pessoas escolherem. Então, quem estiver me vendo e ouvindo agora, se quiser colocar lá, que a gente continue esse estudo, porque esse estudo tem muita coisa para ser falado. Eu acho esse tema da lei de causa e efeito fantástico, maravilhoso, para a gente assim estudar mesmo, se debruçar sobre ela. Então, se alguém quiser sugerir, a gente faz, a gente continua, ou então a gente faz um outro tema, tá? Muito obrigada a todos. Vamos agora, como sempre, fazer a nossa prece e que cada um que esteja nesse momento comigo pense na sua dor, no seu problema, no seu amigo, na sua amiga. Vamos pensar nos outros, naqueles irmãos lá fora, que houve aquela explosão lá em Beirute, tão triste, tanto sofrimento, tanta dor. Vamos pensar nesses espíritos que sejam recebidos pela espiritualidade maior e por todos aqueles que aqui no nosso país estão partindo em larga escala devido a essa doença. Mas vamos pegar essa doença e pensar que ela veio para nos ensinar alguma coisa, que a gente de tudo na vida tira a melhor parte. Então vamos agradecer, dizendo ao Pai maior,
Muito obrigada, Deus, porque tu não desistes de nós. Muito obrigada, Jesus, porque aqui tu veio falar de uma lei de amor. A lei do amor cobra a multidão do pecado. E nós temos tantas multidões dentro de nós, Senhor, para ser retiradas. Então, que tu nos fortaleça, que tu nos dê a paz, que tu nos dê a esperança de dias melhores e, principalmente, Mestre, a certeza de que tu estás conosco, de que tudo que acontece em nossa vida tem um propósito maior, que é do bem, que é do amor, seja qual for a situação. Que tu continue envolvendo, nos abençoando, abençoando todo esse planeta, mas abençoando o nosso país, que precisa tanto de amor nesse momento, Senhor. Não vamos fazer parte daqueles que ainda não aprenderam a amar. Vamos começar nesse aprendizado de amor para contribuir, o mínimo que seja, com a nossa pequena parcela na construção de um mundo melhor. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Muito obrigada a todos pelo carinho de todos.